voltímetro tem uma resistência RM de entrada. Então, o potenciômetro tem resistência total RP de comprimento L. Resistência variável R na posição X. É aplicada uma entrada I e mede-se EO, usando um voltímetro com impedância de entrada RM. Considere que a resistência R é proporcional ao deslocamento imposto pelo cursor do potenciômetro, ou seja, X. Apresente a equação analítica da não linearidade referente ao sistema de medição E0 sobre X em relação a RP sobre RM. Esse aqui é o slide que tem no... Espera aí, tem que começar a gravar isso aqui. Já está sendo gravado, professor. Já está sendo gravado? Obrigado. Esse aqui é o slide que vocês têm na aula de sensores de posição. E ele mostra essas equações aqui. E essa é a equação que se chegou. Mas como é que se chega nessa equação? Para chegar nessa equação, a gente tem que buscar o R equivalente desse circuito inteiro, onde eu vou ter RP e RM todos juntos, tá? Então, eu vou ter aqui em cima RP menos X, aqui embaixo eu vou ter X e aqui eu vou ter RM. Então, eu vou ter R e RM em paralelo e RP menos R aqui em cima em série com esses dois. Então, eu vou ter que pegar R e RM e buscar um R equivalente a esses dois. Vai dar RP vezes RM, vai dar 1 sobre esse R equivalente, vai ser 1 sobre R mais 1 sobre RM. Ou seja, vai dar RM vezes R sobre RM mais R sobre RM vezes R. Isso em série com RP menos X, menos R. Por isso a gente vai chegar nessa relação da equação 2 aqui. O R equivalente do sistema é RP vezes RM mais RP vezes R menos R ao quadrado, dividido por R mais RM. Se eu substituir 2 em 1, nessa equação onde a corrente é a tensão de entrada sobre R equivalente, a gente vai ter essa equação da corrente vezes EI. O E0 foi dado, tem duas equações aqui em cima. Uma fala que E0 é R vezes I menos IM, daqui a gente tira aqui o I, e a outra diz que E0 é IM vezes RM. Daí a gente tira aqui IM é E0 sobre RM. A gente substitui essa equação 5 em 4, a gente vai chegar em E0 vezes RM mais R sobre RM é igual a R vezes I. Como a gente tem I em função de R, RM, RP e EI aqui, a gente substitui o I, o 3, nessa equação 6, e a gente vai chegar nessa equação. Para a gente chegar nessa equação aqui, eu tenho que dividir em cima e embaixo por RP ao quadrado. Aí vocês vão ver que onde tinha RP vezes RM, dividido por RP ao quadrado, vai dar RM sobre RP. Onde tinha RP vezes R, vai dar R sobre RP. Onde tinha R menos R ao quadrado, vai dar menos R sobre RP ao quadrado. Em cima, eu vou pegar esse R e vou pôr para fora. Tá vendo? Vai ficar aqui R sobre RP. Um dos RPs está aqui e o segundo vai ser RM sobre RP aqui. Tudo isso vezes EI. Assim eu chego nessa equação. Todo mundo entendeu? Bem, só que essa equação, ela aqui pede para apresentar a equação analítica da não linearidade e a gente também vê que a não linearidade acontece num ponto máximo. Já que R é RP sobre L vezes X, a gente pode substituir R por esse fator e a gente vai chegar nesta equação aqui, onde E0 sobre I vai ser X sobre L vezes RM sobre RP, dividido por RM sobre RP, mais X sobre L menos X sobre L ao quadrado. Onde seria o valor... Para a gente saber onde a gente tem um máximo dessa equação, é simples. É só derivar esse denominador e igualar a zero e a gente vai chegar num valor máximo.
Isso aí a gente vê em limites e derivadas. A gente sabe que quando a derivada é igual a zero, a gente está num ponto de máximo ou de mínimo. Então, se eu derivar esse fator aqui igual a zero, eu vou ter esse fator aqui como sendo o maior erro do sistema. Se eu pegar Rm sobre Rp e derivar em função de x, vai dar zero. X sobre L vai dar 1 sobre L, mais 1 sobre L. Menos x sobre L ao quadrado vai dar menos 2x sobre L. A gente corta um, corta outro, iguala tudo isso a zero, e a gente vai chegar que x sobre L vai ter que ser igual a meio. O que isso significa? Que a gente vai ter um máximo de erro justamente no ponto central da medição, usando um potenciômetro linear e um multímetro para leitura. E essa é a função. A gente vai ter 1 sobre 1 mais 0,25 vezes Rp sobre Rm, quando x sobre L for igual a meio. Se Rm sobre Rp for igual a infinito, isso aqui vai ser igual a zero. A função vai ser igual a 1, ou seja, se Rp for muito menor do que Rm, Rm é a resistência de entrada do multímetro. Só que a gente está vendo aqui relações entre Rm e Rp. Se for igual a 10, a gente vê que o erro é muito grande. Está na casa de 2,5%. Quer dizer, se eu tiver uma resistência do potenciômetro muito grande, 10 vezes menor que Rm, eu vou ter um erro significativo. Se eu tiver na casa de 1000, o erro vai ser basicamente zero, tá? Vai ser muito pequeno. Lembrem que eu havia falado para vocês que uma das regras da gente montar circuitos é que a impedância de entrada de uma parte tem que ser muito maior que a impedância de saída da outra. Aqui eu estou provando isso para vocês. Rp tem que ser um valor na casa, por exemplo, de 1 kΩ. E Rm tem que estar na casa de 1 gigaohms ou 1 megaohms, para que a gente possa ter uma leitura sem defasagem. Agora, se a resistência do potenciômetro for próxima de Rm, a gente vai ter um erro significativo. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Alguma dúvida? Bem, o segundo exercício mostra esse esquema. Note que a gente está fazendo a mesma coisa que o primeiro. O que a gente está fazendo? A gente está calculando uma distância x em função da variação de um potenciômetro. Nesse caso aqui, que é o caso mais simples, usando o voltímetro, se as impedâncias forem próximas, a gente vai ter erro na leitura justamente no ponto central. E nesse caso aqui, onde eu estou usando um amplificador operacional, duas resistências fixas e um potenciômetro RD. Esse é um esquema do circuito de linearização de um medidor de deslocamento potenciométrico. O potenciômetro tem resistência elétrica total RD. A variável x representa o deslocamento linear do cursor. A voltagem de saída é zero é medida com voltímetro DC com impedância de entrada Rm. A impedância de saída do sistema aqui é praticamente zero, tá? Então, se eu colocar um voltímetro aqui, o voltímetro não vai interferir na medição desse zero. Note que eu estou alimentando o sistema com menos 1 volt. Por quê? Porque esse circuito é um circuito inversor simples, onde R2 vale 0 ohms. Tá? A gente pode ver que não existe R2 aqui. E RF vai ser igual a 10 mais RD. Então, 10 kΩ mais RD. Isso que vai ser o valor de RF aqui. E aí ele pede para desenvolver a equação que representa a relação E0 sobre x
considerando Rx a resistência correspondente à posição X do cursor e de RD a resistência do total do potenciômetro de comprimento L. Na apresentação de circuitos para sistemas de medição, a gente viu que um circuito inversor simples tem um ganho E0 sobre EI igual a menos RF sobre R1. Então, a gente sabe qual é o valor de RF. RF é R mais Rx. Eu estou chamando de R esses 10 kΩ. E Rx vai ser RD vezes X sobre L. Se X for igual a L, o valor total de Rx vai ser RD. Se X for igual a zero, Rx vai ser igual a zero. Por isso eu cheguei nessa equação de Rx. Assim, E0 sobre I vai ser menos, esse menos que está colocado aqui, R mais RD vezes X sobre L, que é o valor de RF, dividido por R. Se a gente isolar esse X para cá, a gente vai ter, e jogar o EI, a entrada para lá, a gente vai ter que E0 sobre X vai ser menos EI vezes X, porque eu vou ter um menos 1 aqui, então EI dividido por X, eu vou estar dividindo todo mundo sobre X, menos EI vezes RD, dividido por L vezes R. Então, essa é a equação da saída, pedida na letra A. Todo mundo entendeu essa equação, pessoal? Alguma pergunta? A letra B pede para resolver com RD igual a 36 kΩ, 360 kΩ, L igual a 100 milímetros, obter zero em função de X e o voltímetro tem impedância RM de 100 kΩ. Note que o RM do voltímetro é menor que o RD. O RD é maior que o RM. Só que a impedância de saída desse sistema é zero. Então, E0 sobre X é igual a menos EI sobre X, menos EI vezes RD sobre L vezes R. Substituindo as equações, E0, se eu multiplicar tudo por X, vai ser igual a menos EI, vai dar 1. E aqui vai ser menos EI, em vez de ser menos 1, vai dar mais 1. 360 E a terceira, vezes X, dividido por 100E elevado a menos 3, que a gente está falando em milímetro, vezes 10 elevado à terceira, porque R1 tem valor 10 kΩ. Se a gente fizer essa conta aqui, vai ser 1 mais 360 vezes X. Então, se X for igual a zero, a saída é igual a 1. Se X for igual a 100 milímetros, a gente vai ter 360 vezes 0,1, ou seja, 36 volts mais 1, vamos ter 37 volts de saída. Então, vai variar de 1 a 37 volts. E o voltímetro não afeta essa medição, porque a impedância de saída é muito menor que a impedância de entrada do voltímetro. Ficou claro, gente? Alguma pergunta? Notem que é um circuito que acrescenta um amplificador operacional, além de colocar duas resistências comparado com esse circuito. Só que ele não tem problema de erro de medição com voltímetro. E a gente consegue amplificar o sinal, tá? A gente amplifica bem o sinal aqui, comparado com esse cara aqui. A gente não vai ter uma amplificação de sinal, no máximo a gente vai mensurar EI, tá? Aqui a gente está mensurando 36 vezes EI. 37 vezes EI. Analisar a influência dos resistores fixos de 10 kΩ na figura sobre a saída do circuito. Considere que o amplificador operacional é real e tem tensão de alimentação de mais ou menos 15 volts. Por causa dessa alimentação de mais ou menos 15 volts, a saída não vai conseguir ser maior do que 15 volts, tá? Eu não vou conseguir uma saída de 37 volts, se a gente for trabalhar com essa alimentação.
Só que o que ele quer ver é a influência dos R's, desse R colocado aqui, tá vendo? O valor do R influencia de forma inversamente proporcional à entrada X. Se eu tiver um R muito pequeno, o que vai acontecer com o sistema? Esse fator aqui vai ser muito elevado. Esse fator inteiro, EI vezes RD, vai ser muito elevado. E a gente vai se limitar ao valor da alimentação, pelo menos 15 volts. Tá? Se o valor desse for máximo, ou eu tiver um R muito elevado, esse fator aqui vai ser praticamente zero. E aí, o resultado sempre vai ser menos EI. E aí, a gente vai ter um valor fixo de saída, tá? Então, menor vai ser a influência de RD e menos a gente consegue ler. Então, a gente tem que encontrar um valor de R tal que a gente consiga chegar no ponto de saturação no valor máximo e eu consiga ter uma saída que eu consiga mensurar. E não algo que, por um valor muito elevado de R, eu não tenha nenhuma variação na saída. Isso ficou claro, gente? Quem já fez eletrônica não tem tanta dificuldade com isso. Agora, o pessoal da aeronáutica que não teve eletrônica começa a ver que instrumentação depende muito de circuitos elétricos, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou para o terceiro exercício. Eu tenho uma ponte de Wheatstone aqui. Tem uma entrada do CLP aqui. Ela tem uma resistência interna de 250 ohms, tá? Um projetista teve a ideia de montar essa ponte de tal forma que a variação da resistência do sensor de 0 a 365 ohms refletisse um sinal de corrente de 4 a 20 mA na entrada do CLP. Aqui. Avalie se essa solução está adequada para a entrada de 4 a 20 mA. Bem, tem que buscar um R equivalente aqui, um R equivalente aqui, um R equivalente aqui, um R equivalente aqui, na parte entre os pontos A e B da ponte de Wheatstone. R1 vai ser o R do sensor, vai variar de 0 a 365. R2 vai ser 330 mais 29. 29 porque 1 sobre R é igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre 39. Aí a gente vai ter R equivalente aqui, não vai ser exatamente 29, mas vai ser 120 vezes 39 dividido por 120 mais 39. Ou o inverso. O inverso. É isso mesmo. 120 vezes 39 dividido por 120 mais 39. Dá aproximadamente 29. Se eu somar os dois, dá 359 ohms. O R3, a gente vai ter 330 mais 39 mais 10, 379. O R4 está aqui, 560 mais 39, 599. Por que, Baltazar, a gente está usando esses valores de resistência? Você sabe? Hein, Baltazar? Não, professor, não entendi muito bem, não. Por que essas são as resistências que o projetista colocou? A resposta é porque essas são valores de resistências do mercado. A gente não encontra no mercado resistências de todos os valores. São valores bem definidos, sabe? Por isso que a gente está usando essas resistências. Isso ficou claro? Porque isso podia ser uma dúvida que vocês poderiam ter. Por que essas resistências foram usadas e não colocou uma resistência única? Porque a gente vai trabalhar com resistência de mercado. Eu encontro 330 ohms, 120, 39. Tá vendo que 39 tem 3 vezes? Tem duas de 10 ohms, duas de 120, duas de 330, uma de 560. E aí, quando a gente vai fazer o V máximo daquela relação onde
R1 vezes R3 menos R2 vezes R4 sobre R1 mais R3 vezes R2 mais R4, vezes a voltagem de entrada vai ser essa voltagem aqui. Então, eu vou pegar essa voltagem aqui. A voltagem máxima vai ser dada quando esse cara for zero. Então, vai ser 24 vezes 0 vezes R3, 0 vai ser R1, menos R2 vezes R4, dividido por R1 mais R3, vezes R2 mais R4. Espera aí. Desculpa, R1 mais R4 vezes R2 mais R3. Vão dar menos 11,67 volts. E aí, a corrente máxima aqui vai ser essa tensão dividido por 380 ohms, que é 250 mais 10 mais 120. A gente chega a uma corrente máxima de 30 miliamperes, não de 20. A tensão mínima vai acontecer quando o R1 for 365. A gente vai chegar em menos 2,59 volts. Ou seja, 2,59 dividido por 380 vai dar 6,8 miliamperes. Bem, faço uma pergunta agora para o Isaac. Isaac, como é que você conseguiria, com essa ponte R1, R2, R3, R4, chegar em valores mais próximos de 4 a 20 miliamperes? O que você faria? No caso, como se diz que é definido, professor, a gente ou adicionaria mais resistências em série para poder chegar aos valores que você precisa, ou então mudaria o circuito, no caso, colocando em paralelo. Eu penso que eu não vejo outra forma de chegar nos valores sem botar em série o paralelo. Bem, é isso mesmo. Se eu tenho essas tensões, eu tenho que ver qual é a resistência que eu tenho que ter para que esse cara seja 20 e esse cara seja 4. Só que, pelos valores aqui, 7 e 30, eu não vou chegar exatamente a 4 quando eu baixar esse cara para 20. É como se eu falasse assim, ó, 11,67 tem que ser dividido por 20 miliamperes. Se eu fizer isso, vou colocar aqui. Espera aí, gente. Estou com dois computadores. Se eu pegar 11,67 e dividir isso por 20 elevado a menos 3, eu tenho que ter 583,5 ohms aqui. Tá vendo que tem 330 aqui? 330 mais 250 dá 580. Era só substituir esses dois por uma resistência de 330. Mas será que 583 a gente vai chegar a 20 miliamperes? A 4 miliamperes aqui? Vamos ver. 2,59 dividido por 580 elevado a menos 3. 4,46. Então, a gente chegaria numa resposta bem próxima do que a gente precisava. Ficou claro isso, gente? Isaac, ficou claro? Sim, professor. Muito bem. Muito legal ver isso, né? Que se eu substituísse esses dois por uma de 330, eu resolvia o assunto. Notem, eu estou pegando exercício falando sobre ponte de Wheatstone. Ela é muito utilizada. E eu estou com um sensor aqui. São três exercícios falando sobre sensor potenciométrico. O primeiro está usando só o sensor com um voltímetro. Eu poderia colocar aqui um sensor para mensurar a tensão, em vez de ser um voltímetro, e ligar esse cara no Arduino. O segundo, eu estou colocando um amplificador operacional. No terceiro, eu só estou usando resistência. E mais, eu estou mostrando uma coisa real para vocês. Valores de resistências que a gente encontra de fato.
E eu não vou conseguir 4 a 20 miliamperes, mas eu conseguiria 4,46 até 20 miliamperes, que é basicamente o que o CLP identificaria como de 0 ao valor máximo. Só que o V mínimo acontece, gente, quando a resistência é máxima. Ou seja, eu tenho que falar que o X mínimo vai ser quando a resistência for máxima e o X máximo quando a resistência for mínima. Ou eu inverto isso na lógica interna do CLP, para que a gente possa trabalhar com uma relação, entre aspas, linear desse sistema. O legal é que qual dessas soluções é a mais barata? Qual vocês acham? Seria usando um menor resistor, porque você precisaria gastar menos para poder comprar. Eu te falo que a primeira seria mais barata com voltímetro. Só que esse sistema tem erro. As que não tem erro são a segunda e a terceira. E com certeza a terceira é mais barata que a primeira, porque a gente não precisa de um amplificador operacional, a gente só precisa de resistência. Qual é a e amplificador operacional tem que ser alimentado. Eu vou ter que ter uma fonte de mais ou menos 15 volts. Aqui eu só tenho a fonte de 24 volts. Vocês estão vendo? Eu estou mostrando para vocês como é que a gente condiciona um sensor potenciométrico. Esses 3 exercícios serviram para isso, para a gente alicerçar essa questão. Como é que um sensor potenciométrico resistivo é condicionado? E tem 3 exemplos muito claros aqui para você. Não foram exercícios colocados à toa, justamente para sedimentar a compreensão do que a gente está fazendo. Onde a gente tem 24 volts? Matheus Santana, onde a gente tem 24 volts normalmente? Sabe dizer, Matheus? Eu não te ouvi. Não. Você está sem som, Matheus. Não estou te ouvindo. Não, eu tô falando que... Agora eu estou te ouvindo. Não, está cortando. Escreve para mim no chat, faz favor. Acho que eu vou pegar o fone aqui que foi melhor. Matheus, eu te agradeço, mas eu não consegui ouvir, não. Saiu muito baixo e quebrado o seu som. Eu falo para vocês, eu encontro 24 volts em fontes de CLPs, então em ambiente industrial, e encontro 24 volts também em caminhões, ônibus e alguns veículos. O pessoal da aeronáutica sabe qual é a tensão normal de um aeroplano, de um avião? 24 volts DC. Então, isso aqui também serviria por um sensor potenciométrico do manche de um avião. Se ele estiver trabalhando com CLP, e deve trabalhar com CLP, por redundância tem que ter 3, vai trabalhar de 4 a 20 miliamperes, e não de 0 a 10 volts de alimentação, de entrada, porque é isenta de ruído. O pessoal trabalha de 4 a 20 miliamperes porque é isenta de ruído. Então, isso aqui também representa um sensor potenciométrico interno a uma aeronave. Tá? Essa é a solução mais simples que a gente pode colocar usando o sensor potenciométrico. Ficou claro, gente? Assim. Vamos para o exercício 4. Explique o funcionamento de um medidor de forças tridimensionais conforme apresentado na figura 4. Está aqui. Eu tenho três grupos de string gates. O em azul aqui na base, 1, 2, 3, 4. O em branco também na base, 1, 2, 3, 4. O em vermelho em cima, 1, 2, 3, 4. É o único corpo elástico, ele está engastado aqui embaixo. E outra extremidade está livre. Aqui em cima tem 3 forças sendo aplicadas, Fx, Fy e Fz.
Tem 3 pontes, a ponte em azul, a ponte em branco e a ponte em vermelho. A ponte em azul e a ponte em branco tem string gauges na direção axial, no engaste. E a ponte em vermelho tem 2 na direção axial, 1 e 3, e 2 na transversal, 2 e 4. Como é que FZ é obtida pela ponte C, como FY é obtida diretamente da ponte B, e FX é obtida diretamente da ponte A. Tinha um slide lá mostrando para vocês. FZ significa que eu vou ter um sigma FZ, que vai ser FZ sobre a área. O epsilon de Z vai ser FZ sobre o módulo de Young vezes a área, para Z igual a de 0 a L. Então, o FZ vai ser constante, o FX está descrito aqui, o sigma FX, o epsilon FX, para Z igual a L e para Z igual a A, ou seja, em uma posição qualquer. Então, o máximo vai ser aqui embaixo, por causa do momento fletor. A mesma coisa com o FY, o máximo vai ser embaixo com o momento fletor. 1 e 3 vão estar comprimidos, 2 e 4 vão estar tracionados. A ponte em azul só mede Fx, porque epsilon devido a x em 1 é igual a epsilon devido a x em 3 e... desculpa, epsilon em 1 e epsilon em 3 são iguais para f de z e f de y, e menos epsilon 2 igual a epsilon 4 para f de z e f de y, e vão se anular. F de y está bem na linha central. Se eu pegar 1 e 3, 2 e 4, 1 e 2 vão ser tracionados, 3 e 4 vão ser comprimidos, eles vão se anular. O Z vai ser idêntico nos casos de 1, 2, 3 e 4, mas como 2 e 4 vão subtrair 1 e 3, também vão se anular. A mesma coisa acontece com f de z e f de x na ponte em branco, e na ponte em vermelho, só mede fz, porque a deformação em 1 vai ser igual a menos a deformação em 3 devido a fx, porque 1 vai estar comprimindo e 3 vai estar tracionado, 2 e 4 vai estar no ponto médio, e no caso de fy não vai ser a deformação, mas vai ser menos coeficiente de Poisson vezes a deformação em 2 vezes a deformação em 4 devido a fy, vai ser zerado. 1 e 3 vão ler 1 vai ser igual a 3 por causa de FZ, eles vão se somar. E aí a gente vai conseguir mensurar só FZ nos string gauges aqui de cima. Aqui eu mostrei para vocês que eu tenho módulo de Poisson e módulo de Young. E ele pergunta o que é módulo de Poisson e o que é módulo de Young e qual é o módulo de elasticidade. Módulo de Poisson é a proporcionalidade que acontece em sistemas que estão sendo deformados numa direção ortogonal. Então, eu vou ter uma variação ortogonal proporcional ao módulo de Poisson, e o módulo de Young o módulo de elasticidade acontece num determinado range ou intervalo de aplicação de tensão num material, onde a deformação vai ser proporcional à tensão, e essa proporcionalidade é chamada de módulo de Young. Por que ele é importante? Para medir uma sala de carga de ponte completa. A gente está vendo aqui uma ponte completa. Ele vai se somar, no caso de FZ, também em Fx e Fy, não vai ter módulo de Poisson, mas o módulo de Young, ele aparece na deformação. Da mesma forma, se a gente pegar uma ponte uniaxial com apenas 4, que é esse caso aqui, e a gente pegar a deformação em 1, a deformação em 2, a deformação em 3 e a deformação em 4, 1 e 3 são idênticas e vai ser inversamente proporcional ao módulo de elasticidade. 2 e 4
vai ser idênticas a 1 e 3 multiplicado pelo coeficiente de Poisson, tá? Então, é aqui que eles aparecem, e quando a gente olha a sensibilidade do sistema, a gente tem o módulo de Poisson diretamente proporcional à sensibilidade e o módulo de elasticidade inversamente proporcional à sensibilidade. Era isso que eu estava esperando que vocês fossem falar sobre esse exercício 5. O exercício 6 fala sobre mostrar matematicamente que a saída de um LVDT é um sinal modulado em amplitude entre a frequência primária e a frequência de entrada X. Bem, eu tenho um núcleo com movimento X, eu tenho uma bobina primária com uma tensão variável, EI, ela tem uma impedância RP e uma indutância, desculpa, uma resistência RP e uma indutância LP. Vai ter uma corrente P. E se a gente olhar esse circuito primário, devido à indutância, a gente vai ter um atraso. O atraso vai ser a indutância sobre a resistência. E a gente vai chegar que a variação da corrente IP no tempo vai ser essa tensão EI sobre RP vezes J ômega P dividido por 1 mais J ômega P tal P vezes E elevado a J ômega PT. E elevado a J ômega PT é um harmônico, tá? Então, a gente vai ter um harmônico aqui acontecendo, só a função da frequência do sistema primário. E é ele que vai gerar as indutâncias M1 e M2 nas indutâncias secundárias. No circuito secundário, essas indutâncias vão ser proporcionais à corrente. M1 vezes a corrente, M2 vezes a corrente. E a tensão de saída vai ser 1 menos E2, ou seja, M1 menos M2 vezes DIP sobre DT. Como DIP vezes DT é essa equação, a gente vai ter que E0 sobre I vai ser menos M1 menos M2 sobre RP vezes J ômega P sobre 1 mais J ômega P tal P vezes E elevado a J ômega PT. Só que M1 menos M2 é proporcional à posição de X. E se X variar no tempo com uma frequência ômega, e a gente substituir M1 menos M2 por S vezes X vezes E elevado a ômega T, a gente vai ter dois harmônicos aqui. Esses dois harmônicos denotam claramente que se trata de uma modulação em amplitude. É assim que uma modulação em amplitude aparece. Se fosse uma modulação em frequência, eu ia ter aqui em cima do E elevado a J ômega PT uma multiplicação nesse nível de uma outra frequência. E aí a gente teria uma modulação em frequência. A frequência iria variar. Então, a saída do circuito secundário vai ser essa equação que a gente já viu. E0 é um sinal modulado em amplitude entre o deslocamento x de t e estação EI de t, logo as frequências presentes em E0 vai ser a frequência primária mais a frequência de x, e a frequência primária menos a frequência de x. Isso, na análise do espectro de frequência, a amplitude vai ser EI vezes x dividido por 2, ela é sempre as amplitudes multiplicadas das duas harmônicas dividido por 2. Ficou claro o LVDT, pessoal? Alguma pergunta? O 7º exercício pede para explicar o funcionamento do encoder absoluto e do encoder incremental para cálculo de posição e distância. Bem, aqui eu tenho o disco do encoder absoluto. Para cada posição, eu tenho bem determinado uma máscara para identificar inequivocadamente cada posição. Onde está preto não passar um sensor óptico e onde está branco passar a luz, aqui a gente vai ter o sinal 001, aqui a gente vai ter o sinal 011, aqui o sinal 111, aqui 110, 101, 010, 010 aqui, 000, 100,
101 e volta para o 001. Não tem nenhuma dessas posições cuja essa identificação seja a mesma. Então, por isso ele é chamado de absoluto, porque se eu ler a posição, eu vou saber exatamente em que quadrante esse sistema vai estar. E aí, a sequência de mudança vai dizer se ele está indo para o sentido horário ou para o sentido anti-horário. E a contagem de pulsos e a mudança, a contagem dessas mudanças vai mostrar quantos quadrantes foram varridos, e isso vai indicar a posição. Se a gente acrescentar um clock, nisso a gente vai pegar a velocidade do sistema. Então, eu só preciso ter N acopladores óticos e uma máscara que seja inequívoca para cada posição. Tem gente que ganha dinheiro só patenteando essas máscaras. No caso do encoder incremental, eu tenho 2 pulsos defasados em P sobre 4, sendo P o período da onda quadrada. Na verdade, são máscaras com sensores óticos. E eles estão defasados em P sobre 4 para a gente saber em qual sentido o sistema está indo. Se eu primeiro ler A e depois ler B, eu sei que ele está indo da esquerda para a direita. Se eu primeiro ler B para depois ler uma subida do A, eu sei que ele está indo da direita para a esquerda. Contando o número de pulsos de A ou de B, eu sei em que posição está, medindo a transição de B em relação a A, eu sei em qual sentido. Então, com a entrada A e B, eu sei a posição e o sentido que o sistema encontra. Mas, se esse cara cair, eu tenho que colocar o sistema numa posição pré-determinada inicial, porque senão não vou saber em que posição exata ele está. O sistema não armazena a posição. Diferente desse cara, se ele desligar e ligar, e eu ler que tem 3 uns, eu sei que é nesse quadrante que ele se encontra. Para a gente medir velocidade, a gente acrescenta, além das saídas A e B, uma base de tempo a um clock. Contando os pulsos em função do tempo, a gente tem a velocidade, medindo a transição de B em relação a gente tem o sentido, e assim a gente consegue, com um encoder, tanto medir posição quanto velocidade. Tá claro o encoder, gente? Eu ainda não sei se eu vou conseguir colocar o módulo de hoje prático com o encoder, tá? Tiveram alguns problemas. Mas até à tarde eu falo para vocês. Esses aqui foram os exercícios da lista da quarta lista. Eu não vou colocar ainda a quinta lista. A quinta lista eu devo liberar na sexta-feira, dia 11, para entregar o gabarito no dia 18, tirar suas dúvidas remotamente no dia 18, para o questionário do dia 21. Hoje, eu devo colocar informações sobre vazão e pressão. Eu vou colocar a aula assíncrona de medição de vazão e pressão e nível. Devo também liberar para vocês instrumentação, elementos de atuação e norma ISA de representação. Então, são 4, eu ainda tenho que colocar aqui os arquivos de norma ISA, mas vão ser 3 apresentações, que eu devo colocar depois da aula para vocês, e aí na sexta-feira vai incluir essa matéria também na quinta lista. Eu ainda não avaliei com vocês a parte de temperatura que foi vista na aula passada, então a gente vai ter exercício de temperatura, vazão, pressão, nível, elementos de atuação e norma ISA na quinta lista, e a gente fecha o semestre com vocês. Espero que esteja valendo a pena fazer esse curso, que vocês estejam aprendendo, gente. Alguma pergunta?
Não, tá certo. Tranquilo. Tudo tranquilo? Então, gente, daqui a pouco eu coloco as aulas assíncronas para vocês. E não tendo mais dúvidas, hoje à tarde a gente se vê para falar sobre o próximo módulo, tá? Não vão esquecer de fazer o módulo 6 e colocar o resultado do módulo 6 aqui no nos grupos de vocês correspondentes. Eu tenho, em geral, arquivos, as notas de vocês, não sei se vocês viram, mas as notas de cada questionário, só falta colocar a nota do Arthur, as notas de cada módulo até o módulo 5, as notas de cada lista, só 2 pessoas entregaram a lista 4, então eu vou colocar os valores, aqui está errado, é 0,4. 0,4. Eu vou colocar os valores da lista e dá para ver, por exemplo, que 2 pessoas já passaram, a Karine e o Luiz Antônio, tá? Karine e Luiz Antônio, por exemplo, não precisam mais entregar nada que já passaram. Mas dá para ver que o Maximiano, com uma lista de exercícios, ele termina. Isso aqui, não, uma não. Se você entregasse as 2, dá. Mas mais um módulo, você fecha isso daqui. Tem gente que está com nota suficiente para passar só com os módulos sem fazer o questionário. E o questionário 2, pelo visto, todo mundo vai conseguir passar, tá? Arthur, você me desculpa, eu não consegui corrigir as suas questões, eu vou corrigir agora. Eu tive uns problemas essa semana aí, mas nada que vai interferir, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ok, gente. Então, a gente se vê mais à tarde. Vou desligar a gravação. Ok, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, professor.